Oi, pessoal, Elisa Nunes por aqui. Tudo bem com vocês? Como vai de frio por aí? Passando por aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre alguns acontecimentos dos últimos dias no nosso país e o que isso tem a ver com os nossos nichos. De repente a gente pode olhar para a situação que ocorreu e eu me perguntar o que tem a ver a suposta briga entre duas irmãs e o que eu faço. Tem tudo a ver, principalmente porque no nicho, né, da costura e do artesanato, em geral, a gente trabalha muito sozinho, é verdade. Mas também é muito comum a gente firmar parceria, sociedade com uma irmã, ou com a mãe, com alguém da família. E qual lição a gente pode tirar de tudo isso que supostamente pode estar acontecendo entre a Simone e a Simária? A gente pode tirar muita coisa. Primeiro partindo, né, do ponto em que é muito comum a gente firmar uma sociedade, uma parceria com alguém da nossa família. E no caso aí, como estamos falando de duas irmãs, é claro que no nosso meio também tem muitas irmãs que trabalham juntas. E a gente pode falar, tá bom, mas assim, nem todas as irmãs no mundo brigam, nem todas as irmãs entram em discórdia, tem algum desentendimento ao ponto disso vir a público ou de repente atrapalhar, interferir no trabalho das duas, na carreira das duas. Mas o contrário do que a gente pode pensar, isso é muito comum e sim, isso pode acontecer, pode inclusive não só vir a interferir no trabalho das duas, na sociedade, ali na parceria que elas tenham, como pode, além de tudo isso, trazer outros problemas para elas. Eu digo isso porque, assim, gente, é muito comum. Eu tenho muitos irmãos, mas em casa, assim, nós criamos em quatro. E é claro que isso é inegável, vira e mexe muito os nossos irmãos. A gente ama, mas somos pessoas diferentes umas das outras. E isso ocorre também entre as irmandades, né? Porque a gente é irmão, que a gente pensa exatamente igual, que a gente quer as coisas do mesmo jeito. Então eu tenho visto muita gente batendo e falando muito sobre essa questão da Simone, da Simária, alguns falando inclusive que a Simária é muito arrogante, muito egoísta, que ela quer se colocar muito no centro das atenções. Mas, gente, primeiro a gente não sabe se de fato há uma discórdia de verdade entre elas, mas se houver, isso é comum entre irmãos. O que eu acho é que a torcida do contra deve dar uma baixadinha na bola, né? Eu sei que intrigas geram audiência e que muita gente comenta sobre isso justamente para gerar essa interatividade entre elas e o público delas. Só que não é legal a gente ficar gerando essa energia entre irmãs, né? Primeiro que a situação não nos pertence, mas como elas são figuras públicas, é claro que a gente acaba comentando, e isso também é natural. Mas como eu estava falando, né, sobre a questão de que atribuem a Simária tudo isso. Eu acredito que se você aí do outro lado assistindo já trabalhou com a sua irmã ou conhece, de repente tem uma colega que mesmo que não seja da área da costura e do artesanato, de repente tem uma loja de roupas ou área de contabilidade ou de repente de advocacia, não sei, né? Algum negócio em que irmãs atuem juntas, em que elas são ali proprietárias de um negócio, tem uma sociedade. E é muito comum a gente ver, às vezes, uma delas reclamar, né, da sobrecarga, porque naturalmente a gente, como irmãos, tá ali acostumado a, às vezes, deixar que o outro faça alguma coisa simplesmente porque é irmão, não é por maldade, não é por querer sobrecarregar o outro, é porque a gente cresce assim, né? Ai, fulano, faz isso aqui pra mim.
E por outro lado, às vezes também é muito comum a gente de fato, de verdade, se escorar, né? Sossegar ali do lado, porque minha irmã, ela tem que fazer isso pra mim, ela é minha irmã, né? E às vezes, né, como eu vi também em algumas entrevistas, a Simária falando que ela não podia ser ela, de que ela não se sentia ela mesma, porque a irmã estava sempre coibindo, estava sempre repreendendo. Caso essa intriga toda seja verdade, eu acredito muito que aquilo ali ela não falou assim, de dentro para fora, sabe? São coisas que a gente tende a enxergar de uma outra forma quando a gente está em algum conflito com o irmão, quando a gente está passando por alguma situação em particular na nossa vida. Então a gente tende muito a enxergar o que seria um conselho, o que seria um toque, para que a gente se poupe de algumas coisas, porque a gente sabe que existem irmãos que sim prejudicam outros, mas não é porque é irmão, né? Já é uma questão de caráter, e por aí vai. Mas, no geral, a irmã vai querer o bem da outra. Então, de repente, ela pode chegar, dar um toque, dar um conselho, mas naquele momento em que a irmã está passando por alguma situação em particular na sua vida, ela vai enfrentar aquele conselho como o quê? Como um cala-boca, como, você não sabe de nada, entendeu? Tem que seguir a minha cartilha, tem que andar por aqui, dança na minha música. Na verdade é isso, né? A outra pessoa está o tempo todo querendo proteger, querendo mostrar algo que talvez ela não esteja enxergando, mas a situação em especial em que a pessoa está vivendo faz com que ela enxergue totalmente diferente. Às vezes até como se a própria irmã quisesse puxar o tapete, se apropriar de algo que é dela. E não é legal a gente ficar ali alimentando esse tipo de coisa, né? Eu, pelo menos, não acho. Mas, como eu estava falando, que tudo isso nos ensina, o que a gente pode aprender com essa situação toda. Primeiro, a gente deve se olhar mais, se observar mais, para ver se a gente não tá ali com aquela síndrome de Caim, né? Com a inveja no topo, com maldade mesmo no coração, mesmo sem querer. Às vezes, no dia a dia, a gente pode acabar reproduzindo coisas que a gente vê por aí, assim, sem se dar conta. E a outra pessoa está mais receptiva e acaba recebendo tudo aquilo assim de uma forma ainda pior, né? Você vai montar um negócio, você tá ciente de que você quer montar um negócio com a sua irmã, porque em algum momento, naturalmente, ou ela vai carregar mais você, ou você vai carregar mais ela. Por quê? Porque quando a gente tem sociedade com alguém que não é da nossa família, com alguém que não é do nosso hall de amigos, a gente tende a cumprir todas as obrigações à risca, tudo. Se tiver doente, vai à reunião, não tem essa de dar corpo mole. Mas quando é com a irmã, veja bem, cresceu juntos. Então, assim, poxa, dá um jeitinho aí pra mim que hoje eu vou chegar mais tarde no trabalho, hoje eu não vou poder ir na reunião. E a outra parte vai se sentindo naturalmente sobrecarregada com tudo aquilo, né? Sendo que também não é uma maldade, é simplesmente aquela liberdade que o convívio entre irmãs ou irmãos pode gerar. Então você deve se perguntar no momento de criar o seu negócio, se você está disposto mesmo a passar por cima de tudo isso, a entender que às vezes você vai sobrecarregar o seu irmão ou a sua irmã, que às vezes você vai ter que fazer a sua parte e também a parte dela ou dele, porque assim como você pode faltar, em algum momento a outra pessoa também pode faltar. E é como eu falei, a liberdade entre irmãos, do convívio, da criação, tudo isso faz com que a gente não tenha tanta preocupação na hora, poxa, eu tenho que resolver isso aqui, mas vou falar com meu irmão, vou falar com a minha irmã, ela vai me entender.
Então, se você não está disposto a passar ou disposta a passar por tudo isso, eu aconselho que você não faça a sociedade. Primeiro, porque eu acho que nada deve interferir no convívio entre irmãos, assim, dessa forma, atuando juntos, tá? Porque a gente sabe que a vida adulta acaba nos levando cada um para um lado, cada um vai viver sua vida, mas a partir do momento em que a gente decide estar juntos, todos juntos, devemos entender que não somos mais crianças, e às vezes é isso que eu falo sempre com a minha irmã. Às vezes a gente conversando, eu digo, nega, tudo que a gente tem que tomar cuidado agora é que somos adultos. Pra gente não estar brigando, é porque brigar agora não é igual a mãe chegar ali, colocar de castigo, pedir para pedir perdão, dar um abracinho, um beijinho e daqui a pouco a gente tá brincando tudo bem. A questão é que agora somos todos adultos, então se de repente eu me desentendo com a minha irmã, naturalmente no momento de desconforto da minha parte ou dela, de ira, né, de mal entendido, a gente pode sim magoar uma outra, o outro de uma forma mais séria, de uma forma que talvez o remédio não seja, né, o antídoto não venha tão rápido, a solução, né, não esteja assim tão na cara. Então a gente deve se preocupar com isso. O que eu vejo de maior lição entre o que supostamente pode estar acontecendo entre a Simone e a Simária é isso, né? Que a gente deve sim o tempo todo estar se observando, não, ao invés de estar o tempo todo se sentindo sobrecarregado, se perguntar um pouquinho também, né? Se não é de repente a gente trabalhando junto, se não é a gente que está ali forçando a barra também com a outra pessoa, deixando tudo para outra pessoa fazer. Porque os bastidores dessa situação a gente não conhece, mas os bastidores de uma vida de irmãos, qualquer pessoa que tenha um irmão ou mais e que tenha crescido junto com ele, sabe que é natural brigas entre irmãos, desentendimentos, ainda mais depois de adulto, quando cada um já formou a sua vida, a sua família, de repente vem as pessoas externas, né? De repente, um marido que enxerga, né, algumas coisas, que dá um toque, o esposo, olha, você não viu, mas seu irmão fez isso e isso. Ah, você não viu, mas olha, sua irmã fez isso e isso. Então, assim, não é nem por maldade, é porque quem tá de fora tende a enxergar um pouquinho melhor, né? Enxerga um pouquinho melhor que a gente. As pessoas chegam e falam, olha, observe direitinho o que a sua irmã tá fazendo com você. Eu acho que vocês deveriam sentar e pontuar aqui algumas coisas para não ficar tudo para você. Então, seja, se a pessoa já não está no momento bom e vem informação daqui, vem uma cobrança dali, alguém chega e olha, dá uma olhadinha no que está acontecendo. Naturalmente, a gente vai começar a despertar ali algum tipo de sentimento. Então é isso, né, pessoal? A gente deve estar atento o tempo todo, tomando muito, muito cuidado, porque o que há de mais fácil é a gente machucar as pessoas, mesmo sem a menor intenção, sem querer. Imagine que de repente você fala algo que tem a ver com você mesmo, né? Uma situação que você de repente acabou de viver. Você nunca na vida teve o menor desentendimento com a pessoa, seja um irmão, um amigo, um chefe, não sei, de repente qualquer pessoa. E aquela pessoa toma aquilo que você expressou como sendo para ela. Então, o tempo todo a gente tá literalmente andando sobre cascas de ovo, né? Então, assim, a gente deve tomar muito, muito cuidado mesmo, né? E mais uma vez pontuar que o que isso tem a ver com o meu nicho. Gente, eu faço artesanato, pintura, a minha área é o crochê,
Ah, minha área é costura, de repente, eu sou da culinária, gente. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que a suposta briga entre Simone e Simária tem a ver comigo? Com o meu nicho tem tudo, gente. É uma lição em se tratando principalmente de quem tem algum tipo de negócio com uma, né, de realmente não deixar fugir das rédeas, observar bem se quiser manter a sociedade, o negócio, entre o que vem ao redor, né, o que vem daqueles que estão de fora e que naturalmente enxergam bem melhor, e por enxergar melhor pode, por exemplo, enxergar algo que não existe, pelo menos que não exista ainda, e falar isso para a pessoa e de repente acabar abrindo uma porta para algo muito maior, né? Muito maior mesmo. Então, assim, são coisas que a gente não consegue medir, né? A gente não consegue realmente imaginar, mas que é muito natural a gente ver de repente irmãos brigando por coisa boba. Na verdade, Caim ficou com muita raiva de Abel simplesmente porque para Deus a oferta dele foi melhor, né? O Abel não tinha intenção de que a oferta dele fosse melhor do que a do irmão. A intenção dele era agradar a Deus acima de todas as coisas com aquilo que ele tinha. E foi o que ele fez, assim como foi o que fez Caim também, de certa forma, né? Tirou ali do seu também para ofertar, mas acontece que Deus conhece o nosso coração. E conhecendo o coração do Caim, sabia que aquela oferta não era boa. Não foi a de Abel, né, do Abel. E isso foi o suficiente para enfurecer o irmão a ponto de não pensar que eram irmãos. Síndrome aí, essa sombra de Caim tá o tempo todo nos alfinetando e a gente deve estar atentos, né? Eu espero que realmente seja uma jogada de marketing, porque também estão dizendo que tem uma música a ser lançada. Sinceramente, eu torço para que de fato seja mesmo isso, mesmo sabendo que é comum, que é normal, que é natural acontecer desentendimentos entre irmãs, ainda mais elas que literalmente tiveram a vida muito mais próximas do que muitos outros irmãos, né? A vida muito ali, praticamente a mesma vida, né? Muito entrelaçada em tudo, nos negócios, viagens, tudo, simplesmente tudo. E que de repente se tornaram adultas, como todos nós nos tornamos, e foram trazendo outras pessoas para suas vidas, pessoas essas que não cresceram com elas, que não construíram ali junto com elas aquela história, que é muito mais fácil tentar colocar uma contra a outra. Então, o que eu vejo naquela entrevista, eu vejo uma irmã que quer o mal da outra irmã, eu não vejo uma irmã que se sente superior à outra irmã, eu não vejo dessa forma. Eu vejo alguém que, se for de verdade, né, isso tudo, está assim com o coração magoado, não com a irmã, com situações dela mesma, sabe? Quando a gente tem tudo e de repente sente como se faltasse alguma coisa que é pequena, mas apesar de ser pequena, parece ser maior que tudo aquilo que a pessoa tem. O que eu vejo nessa situação da Simária é exatamente isso. Parece que algo está faltando, algo que não é tão grande, mas que parece para ela ser maior que tudo isso no momento, né? Julgar menos essa situação, assim como eu sei que a irmã também não tem absolutamente nada contra ela, embora, é claro, né, a gente ouviu o irmão, irmã falar sobre a gente de uma forma em que outras pessoas destilam veneno, vai de certa forma magoar o nosso coração, porque ela não sabe que a mídia inteira tá falando, que todo mundo tá falando o que quiser. Então, ou seja, o coração delas, querendo ou não, já foi magoado. Não apenas por elas, pelo que possivelmente possa estar acontecendo, né, nos bastidores, mas por trazer isso a público e dar às pessoas a liberdade
de dar pitaco. É melhor evitar parcerias, sociedades entre irmãos, se você sente que em algum momento isso vai colocar mesmo ali em xeque, em prova, a amizade que deve haver sim entre irmãos, por mais que nunca tenham se visto, por mais que morem distante ou que tenham passado a vida inteira juntos e que continuem ali, mesmo que depois de adulto, cada um com sua vida, mas morando próximos, né? Então, assim, é melhor evitar, é bem melhor evitar manter a amizade, manter o negócio afastado disso, cada um cuida do seu. De se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, comentar, compartilhar. E também deixa aí pra mim, né? Fala como é o seu convívio com os seus irmãos, se de repente vocês têm negócios juntos ou estão pensando em montar algum, né? Fica aí também assim, olha, advertência, e se realmente mesmo assim decidir, não deixa ninguém de fora interferir, tá? Porque nem sempre quem está de fora vê melhor, né? Às vezes vê coisas que não existem também, acabam criando, né, situações difíceis como essa e como tantas outras que a gente vê por aí.